Art challenges technology, and technology inspires the art. You know, and that's it, in a nutshell, the way we work at Pixar. A Pixar nasceu para ir onde a Disney não iria, tematicamente e tecnologicamente. Desde o início, a Pixar conta histórias menos tradicionais que a Disney. Então, faz sentido que as ferramentas que eles usam e o modo como eles contam essas histórias também sejam menos tradicionais. Pioneiros em tecnologia, não é à toa que o Steve Jobs estava lá, né? E uma grande parte desse avanço tecnológico constante eram os curtas da Pixar. Hoje em dia, com o Disney Plus, a Pixar lança vários curtas que vão direto pra plataforma e a gente nem fica sabendo. Mas antigamente, muita gente deve lembrar que quando você ia no cinema assistir um filme da Pixar, sempre tinha um curta-metragem maneiríssimo antes. Uma história rápida com personagens que você nunca viu. A maioria das vezes sem diálogo mesmo, fazendo a gente rir e até chorar só com as imagens e a música. Mas o que muita gente não sabe é que a Pixar nasceu desses curtas, muito antes dos filmes. Lá nos anos 80, quando a empresa nem era focada em animação, a Pixar era uma parte da Lucasfilm, George Lucas do Star Wars. A empresa tinha um departamento minúsculo de animação digital, que produzia mais comerciais, tipo a logo animada de um produto, essas coisas. Só que lá já estava John Lasseter, ele mesmo, criador de Toy Story, Vida de Inseto e Carros. Ele era a única pessoa do departamento que realmente era um animador profissional. Ele sabia do potencial daquela ferramenta. Então, quando os chefes pediram para ele tentar fazer uma animação com um personagem, usando as formas básicas que eles tinham na época, ele falou, não. I would love to have something I could bend, because the body is where a cartoon character gets so much of his expression. Aí eles inventaram uma ferramenta que deixava as formas rígidas maleáveis. Ele podia brincar com os personagens que nem borracha, deixar os movimentos mais expressivos. E assim nasceu o primeiro curta da Pixar em 1984. Até essas flores e plantas no fundo do cenário, os caras usaram um programa que gera partículas, que na época também foi novidade. Ou quando os personagens se movem, que tinha motion blur, esse borrado que dá a sensação de movimento. Hoje em dia você nem repara, tudo tem isso, mas lá atrás era novidade. Tudo era empurrando a tecnologia da época até o limite, ao ponto de se criarem novas ferramentas. Eles fizeram esse primeiro curta para mostrar em uma convenção de tecnologia e computação. Era tipo esses vídeos que tem hoje em dia da Unreal Engine, para mostrar onde que a tecnologia chegou. Então era um bando de nerdola surtando vendo umas animações e umas simulações super simples. Tinha umas logos 3D, umas visualizações de uns planetas. You know, crystal balls over a checkerboard, and everybody went crazy. I'm sitting here going, what am I missing here? Com esse curtinha, a Pixar queria mostrar as técnicas específicas, sim, mas além disso, mostrar do que a animação digital era capaz. We showed up with it and the house went absolutely nuts. Por ser um curta dirigido por alguém que veio da animação, era engraçado, os personagens eram cheios de vida. Eles não conseguiram nem terminar o filme todo, tinha umas partes que ainda tava o esqueleto do personagem, esse grid branco de animação. Mas a galera nem ligou, porque os personagens prendiam sua atenção. A animação do John Lasseter deu vida pros personagens. E 2 anos depois, em 1986, a empresa é comprada pelo Steve Jobs. E eles voltam para essa conferência com um novo curta. Um curta que definiu a identidade da Pixar para sempre. As soon as the lamp moved, people started going crazy. Se eu fico com um sorriso no rosto assistindo, imagina a galera da época que nunca tinha visto nada igual. You realize that, okay, it's no longer a test if it's actually touching you in some way. O John Lasseter conta que um cara importantíssimo na indústria de computação, que estava lá no dia, chegou para ele depois da apresentação. John, I have a question for you. Ele ficou todo nervoso, com medo do cara perguntar algo técnico sobre as sombras das lâmpadas, que era a nova ferramenta que eles estavam mostrando. He goes, John, was the parent lamp a mother or a father? And I just smiled and I thought, we did it. We did it. Com o passar dos anos, a Pixar continuou a usar esses curtas para estudar novas ferramentas, mas também para testar novas ideias, que podiam acabar inspirando alguns dos maiores filmes do estúdio. A primeira dessas ideias veio dos curtas Tin Toy, de 88, e Nick Nack, de 89. Como a animação da época ainda não fazia superfícies realistas, tudo parecia meio plástico, então nada melhor do que brinquedos. Tin Toy ganhou um Oscar,
Então eles se garantiram na ideia dos brinquedos. E já entenderam que a galera aceita os humanos serem mais feios que briga de foice, né? Essa velha é mais feia que briga de foice. No Nick Nack, eles testaram vários tipos de movimentos e personalidades para cada tipo de brinquedo. Obviamente, esses foram os primeiros passos para fazer Toy Story, né? Até essa ideia dos brinquedos terem medo da criança descontrolada, eles voltaram a usar no Toy Story 3, na creche. Quando a Pixar virou um estúdio de animação de fato e começou a trabalhar em Toy Story no início dos anos 90, eles ficaram sem tempo de produzir novos curtas. O próximo curta saiu quase 10 anos depois, em 1997, já depois do primeiro Toy Story, que é de 95, e foi o clássico O Jogo de Gary, que também levou um Oscar. Aqui a textura da pele do Gary já parece menos plástico. Eles investiram nisso ao ponto de em Toy Story 2 já botarem um humano como um dos personagens centrais, sem precisar ficar escondendo o rosto dele. E além disso, né, Os Incríveis, o primeiro filme da Pixar focado em personagens humanos. Outra ferramenta que eles levaram daqui foi o rig do rosto do Gary. O rig é usado para animar os personagens. Pro Gary, eles criaram um rig bem mais complexo, e isso facilitou a criação dos insetos de vida de inseto, que tem esses corpos e esse esqueleto do personagem mais complexos. E lógico, você deve lembrar, eles usaram esse mesmo velhinho no Toy Story 2, na cena que o Woody é restaurado, né? E aí a Pixar teve uma sacada genial, uma forma de manter essa ideia dos curtas viva, mas sem parar de trabalhar nos grandes filmes deles. Começando com Vida de Inseto, em 98, eles fizeram cenas extras pros filmes, os famosos erros de gravação que rolam nos créditos. Eu adorava isso quando era moleque. E eles foram cada vez mais surtando com essas cenas extras, né? Você é um carro de brinquedo! Você é uma carroça muito triste e estranha. Morro de pena. Adeus! Ah, é? Então boa viagem, seu maluco! Eles seguiram com essa tradição durante anos e mesmo assim também continuaram produzindo curtas originais. Em 2000 saiu Coisas de Pássaro, que era exibido nos cinemas antes de Monstros S.A. De novo, o filme serviu de teste. Fazer as penas individuais de cada pássaro era novidade. Agora imagina se você diminuir as penas e multiplicar elas, como se elas fossem pelos. Eles começaram nas penas dos pássaros para chegar nos pelos do Sully, que na época foram revolucionários para a indústria de animação. Esse virou o padrão. Eles criavam os curtas sempre pensando no longa que vinha lá na frente. Que problema que a gente precisa resolver? Qual ferramenta tem que refinar? Em Pular, de 2003, que passava no cinema antes de Os Incríveis, eles testaram novas ferramentas de iluminação para ver como diferentes superfícies refletiam a luz. A água do rio, a pedra, as escamas dos peixes e até a própria pele da ovelha pelada. E o que tem ali muito rapidinho? Um carro. Eles estavam testando aqui o que eles iam usar para fazer carros, a textura e a luz refletindo nos carros. Em 2005, eles lançaram A Banda de um Homem Só. Nesse, eles aprimoraram ainda mais os modelos dos personagens. Os dois músicos têm esses instrumentos super complexos. E o cenário também, com mais detalhes. Eles usariam isso para fazer Ratatouille, que tem vários cenários bem complexos, tipo a cozinha, cheia de objetos e detalhes. Depois veio Quase Abduzido, em 2006. Nesse aqui, eles basicamente testaram fazer um personagem gelatinoso, que a gente veria depois nos Humanos, de Wall-E, que tem a pele flácida porque ficam sentados 24 horas do dia, só vivem sentados. E aí tem curtas como Parcialmente Nublado, de 2009, onde eles testaram ferramentas que não foram usadas no próximo filme, mas bem mais pra frente. Aqui, o personagem que é uma nuvem precisa, ao mesmo tempo, ser sólido, ter esse peso do personagem, e ser translúcido, como uma nuvem. O tipo de render que eles usaram aqui foram usados de novo lá em Elemental, em 2023, que é cheio desses personagens translúcidos, não tão sólidos. A Pixar continuou usando os curtas sempre para melhorar suas ferramentas, como no Guarda-Chuva Azul, de 2013, onde eles testaram misturar personagens mais cartunescos com um ambiente mais fotorrealista, que depois eles reproduziram em O Bom Dinossauro, filme lindo com um cenário realmente bem realista. Mas aquela época em que tudo era completamente novo, que eles realmente tinham que descobrir como fazer tudo do zero, já tinha passado. Lá nos anos 90, a animação 3D estava nascendo, então esses testes através dos curtas eram totalmente necessários para eles aprenderem. 10 anos depois, a animação digital já tinha tomado conta da indústria, e com isso, os curtas da Pixar ganhariam novos objetivos. Com os grandes diretores da Pixar saindo dessa posição e cada vez mais só produzindo os filmes, a empresa começou a procurar por novos talentos. E que forma melhor de fazer isso do que através de curtas, já que foi assim que os grandes diretores começaram. O diretor de Monstros S.A., Procurando Nemo, Ratatouille, Valente, Divertidamente, todos esses começaram fazendo curtas. É uma escadinha natural na indústria do cinema. Então, mais e mais novos animadores tinham a chance de dirigir seus próprios curtas e provar se já estavam prontos para tomar as rédeas de um projeto maior.
um longa-metragem. Josh Cooley, por exemplo, começou na Pixar como estagiário, depois dirigiu o curta Jorge e a Jota, que foca nos dois cuidadores que vão buscar o Carl do Up pra levar pro asilo, e como eles ficam traumatizados depois de ver a casa de um velhinho sair voando, pendurada por balões. Muito bom, eu nunca tinha visto esse. E alguns anos depois, Joshzão dirigiu Toy Story 4. Angus MacLane, que dirigiu os curtas Burn E, sobre um robô de manutenção tentando fazer seu trabalho enquanto o Wall-E destrói a nave inteira, né? E Um Pequeno Grande Erro, sobre um mini Buzz Lightyear que é brinde do McDonald's e troca de lugar com o Buzz original. 2 curtas baseados em filmes antigos. E depois ele foi dirigir o longa de 2022, Lightyear, também baseado num personagem já famoso. Lá na década de 2010, a Pixar já fazia parte da Disney. E como a gente sabe, a Disney gosta de aproveitar o que já faz sucesso, né? Em vez de investir em coisas novas. Por isso, 2010 é famosa por ser a década de continuações da Pixar, sem quase nenhuma história com personagens novos. Então ter essa nova visão desses novos talentos criando novos filmes foi super importante para manter essa autenticidade da Pixar. Essa busca por novos diretores não era só técnica, eram pessoas que queriam contar suas próprias histórias, baseadas nas suas experiências pessoais. A gente teve Peterson, que começou com Parcialmente Nublado para depois dirigir O Bom Dinossauro, e Elemental, que é um filme que fala diretamente sobre imigração. Os pais do diretor são imigrantes, e ele diz que só começou a entender tudo que os pais passaram e tudo que eles fizeram por ele e pelo irmão depois de mais velho, e isso foi a base pro Elemental. Então você nunca saiu da Vila do Fogo? Desculpa, amigão. Elementos não se misturam. Enrico Casarosa dirigiu o curta La Luna em 2011. Para 10 anos depois, dirigiu Luca, um filme que traz a cidade natal do diretor, Gênova, na Riviera Italiana, de uma forma tão viva que a cidade se torna um dos personagens. É um filme baseado nos verões da infância que ele passava lá. Aquela sensação de aventura das férias quando a gente é criança. Existem milhões de coisas que você acha que não pode fazer. Tudo o que precisa é de uma chance para tentar. E a monstra Domi Shi, que levou um Oscar pelo curta Bao, de 2018. Claramente um filme bem pessoal, inspirado pelo tempo que a diretora passava com a mãe fazendo esses bolinhos chineses, chamados Bao, que também significa algo precioso. Ela depois levou esses temas pro seu longa-metragem, que aliás foi o primeiro filme da Pixar dirigido por uma mulher sozinha. O filme Red, Crescer é uma Fera, de 2022, também traz família, imigração e tradição em contraste com a modernidade como temas centrais. E ao mesmo tempo é um filme completamente universal, afinal todo mundo já foi adolescente, né? Não se engana por esse título meio ruim do filme em português não, esse filme é muito maneiro. Se você curte guerreiras do K-pop lá, com certeza vale ver. É diferente, mas o humor é muito parecido. 33 anos depois da Pixar ter virado um estúdio de animação, o cenário é outro. A Pixar, junto da Disney, domina o mercado da animação. Agora, o problema não é o conhecimento. Eles já sabem muito bem fazer bons filmes. O problema agora é a zona de conforto. Eles acertaram tanto na fórmula desses filmes que começaram a só reproduzir o formato. Ainda mais sendo Disney, que tem um público-alvo infantil, né? Eles não se arriscam nas histórias. Aquela ideia de que a Pixar nasceu pra ir onde a Disney não podia, não existia mais. Mas foi aí que surgiram os Spark Shorts, literalmente para reacender essa fagulha criativa e emocional. Esses curtas são todos baseados em experiências pessoais dos diretores. Eles contam histórias bem mais maduras, que diferem muito desses filmes para a família toda. Em 2019, eles lançam o primeiro curta da iniciativa Spark Shorts no YouTube, Pearl, um filme sobre masculinidade tóxica no ambiente de trabalho. Ih, pesei o rolê, né? Putz. Mas é sobre isso, de novo, e onde a Disney não vai. E a importância de mostrar temas adultos para públicos mais jovens, de forma acessível e responsável. Depois, com Flutuar e Fitas, eles falam de autismo. Flutuar é sobre um pai que esconde o filho porque ele é diferente. O pai fica com vergonha da reação das pessoas e acaba forçando o filho a ser algo que ele não é. É um filme bem delicado, bem bonito. E Fitas traz uma adolescente autista que não consegue se comunicar verbalmente. Ela tem vários tiques e peculiaridades. O filme fala de como, se a gente prestar atenção e ouvir, a gente entende melhor os outros, mesmo se comunicando de formas totalmente diferentes. E também é sobre entender que às vezes o que te faz bem não é o que faz bem pros outros. E no curta Toca, que tem esse visual 2D lindinho demais, a gente acompanha uma coelhinha tentando construir sua toca perfeita. Só que ela fica tão envergonhada, achando a casa dela mais feia que a de todo mundo, se achando inferior a todo mundo, que ela cava mais e mais fundo e só piora a situação. É um filme sobre aquilo. Primeiro você começa, depois você melhora. Não adianta ficar se botando pra baixo, com medo, porque assim você nunca vai adiante. E principalmente, é sobre deixar o orgulho de lado e saber que não tem problema nenhum em pedir ajuda.
A Pixar não só nasceu fazendo curtas, como eles aprenderam tudo o que sabem e seguem evoluindo sua arte, testando novas tecnologias e novas formas de contar suas histórias. Principalmente quando a Disney continua querendo tirar tudo que pode das suas franquias mais famosas, continuar fazendo esses curtas é um jeito de sempre trazer histórias novas, originais e pessoais. Os curtas sempre vão servir como esse lugar de experimentação. E é daí que vem a mudança. Só tentando coisas novas, a gente muda e evolui. Se você gosta dos filmes da Pixar e da Disney, eu recomendo muito ver os making-off que tem lá no Disney Plus, de filme, de série, de curta. A maioria das coisas lá tem making-off e é muito interessante tu ver a referência do diretor, as pesquisas que eles fizeram pra fazer aquele filme, muita coisa interessante, cena deletada que não foi pro filme, e te faz entender melhor a ideia e o sentimento por trás do filme, você acaba gostando mais daquela obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Cara, a pesquisa, o roteiro, a edição, tudo dá muito trabalho, então se puder, se curtiu, deixa um likezinho aí que é de graça. E se quiser acompanhar o canal, se inscreve, ativa o sininho, essas coisas do YouTube aí, né? Eu sou o Grunge, aqui do Point Content. Se cuida, cuida dos outros e aquele beijo.